Galera, visualizem eu em tempos de Esporte Clube Internacional, galera. Galera, visualizem essa foto do Esporte Clube Internacional, campeão brasileiro de futebol invicto em 1979, galera. Galerinha, esse arquivo é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galera, essa foto, esse arquivo é original ainda daquela época, de 1979, galera, de 23 de dezembro de 1979. Visualiza, repetindo, galera, 23 de dezembro de 1979, num domingo às 16 horas no Beira-Rio, foi o segundo jogo do Internacional, em que bateu o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. Gols de Jair e Falcão. O primeiro jogo no Maracanã foi 2-0 para o Internacional com 2 gols do Chico Espina. E agora foi 2-1 para o Internacional com gol do Jair e Falcão, galera. Então eu estou mostrando esse vídeo, galera, fazendo esse vídeo, essa foto, para mostrar para vocês olharem e acharem quem gostou. Depois se inscreve no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Galera, visualizem. Galera, o único clube brasileiro campeão invicto do futebol brasileiro é o Internacional. O Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Galera, visualizem. Galerinha, o Internacional de Porto Alegre, galera. O Internacional de Porto Alegre, depois de conquistar o bicampeonato nacional em 1975 e 76, o Internacional de Porto Alegre conquistou em 1979 o terceiro título brasileiro, sendo que desta vez invicto, feito jamais igualado até hoje em nosso futebol. Comandado pelo técnico Enio Andrade e formado por craques como Falcão, Mário Sérgio, Benítez, Mauro Galvão e Chico Espina, o Colorado disputou 23 partidas na competição e não foi derrotado em nenhumas. Até o arco-rival Grêmio foi uma das vítimas dos Vermelhos do Sul. Vale a pena lembrar que até o timaço do Palmeiras foi derrotado no primeiro jogo da semifinal por 3-2 no Morumbi. Já em Porto Alegre, o Internacional garantiu a vaga na final ao empatar com o Verdão em 1-1. No primeiro jogo das finais, o Colorado venceu o Vasco da Gama por 2-0 no Rio de Janeiro com 2 gols do Chico Espina. Na decisão no Beira-Rio lotado, o Internacional conquistou o tricampeonato brasileiro invicto, vencendo os Cruz Maltino por 2-1, gols de Jair e Falcão. O Vasco fez o seu gol bem no último minuto, no apagar das velas, galera. Galera, visualizem, eu tive a honra de entrar junto com esse time por eu me destacar como o maior lateral direito juniores da época. O Enio Andrade se deu ao luxo de me convocar junto com o clube, com esse grande time de futebol campeão invicto de 1979, galera. Eu com muita honra entrei junto e saí ao lado de Mário Sérgio, galera. Esse grande craque de futebol, um dos maiores craques, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que foi o Mário Sérgio, galera. Visualizem, uma habilidade sem igual, galera. Mário Sérgio tinha uma habilidade sem igual, jogava muito futebol. Eu, Jorge Brasil, tive a honra de sair ao lado de Mário Sérgio. Galera, vamos para a escalação. Em pé, da esquerda para a direita, João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil. Galerinha, repetindo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Novamente, galera, repetindo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, galera. Esse pôster ainda é original daquela época de 1979, galera. Na data do dia 23 de dezembro de 1979, às 16 horas, no Beira-Rio lotado, galera. Visualizem novamente, eu vou dar de volta à escalação, galera. Em pé da esquerda para a direita, João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados, galera, da esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira,
Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil. Galerinha, retificando, eu, além de sair ao lado desse grande craque de futebol, Mário Sérgio, retificando e comentando sobre os outros atletas do Internacional, que foram grandes atletas de futebol, também tive a honra de sair junto com todos esses grandes craques do futebol brasileiro e do Internacional, campeão invicto de 1979, que foi João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, o próprio Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil. Galerinha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Repetindo, galera, de novo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, o Enio Andrade, depois que batimos as fotos e tudo, ao iniciar o jogo eu era para ficar no banco de reservas. Mas no último minuto, eu não sei por qual cargas d'água, o Enio Andrade resolveu mandar eu sair. Aí eu retirei a roupa, botei a roupa novamente e fui assistir o jogo da arquibancada junto com os torcedores do Internacional, junto com os torcedores do Colorado. Galera, visualize, mas para mim foi uma honra por se me destacar como o maior juniores da lateral direita do Internacional. Nessa época ainda eu não era profissional, galera, eu era juniores, tinha 19 anos de idade. Galerinha, repetindo, eu, Jorge Brasil, nessa época tinha 19 anos de idade. Galera, visualizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Repetindo, galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, para quem gostou da minha história, do vídeo e do pôster, depois se inscrevam no meu canal do YouTuber, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acione o sininho e dê um like. Galerinha, vou repetir mais uma vez. Eu não canso de repetir a escalação desse grande clube de futebol, que é o Esporte Clube Internacional, campeão brasileiro de futebol invicto de 1979, na grande final, em 23 de dezembro de 1979, às 16 horas, num Beira-Rio lotado, galera. Vamos lá, em pé da esquerda para a direita, João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados à esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil, galera. Ou Jorge Ejazi. Galerinha, repetindo novamente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O pôster é original daquela época. Esse pôster, galera, é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galerinha, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galera, para quem gostou da minha história, do vídeo, do pôster e da foto, depois se inscrevam no meu canal do YouTuber, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e dê um like. Galerinha, vou me despedindo e até a próxima.